Boa noite, queridos irmãos. Faltando um minutinho aí para iniciar a nossa tarefa. Que o Senhor nos dê graça, né? Aguardando a turma chegar aí, vai dando um sinalzinho. O pessoal que já recebeu o link aí, compartilha por gentileza o link. Estamos aí caminhando para o finalmente, né, do nosso seminário, que honestamente, irmãos, durou muito acima do que eu poderia imaginar. Mas tem sido um tempo precioso, tem sido um tempo de grande proveito para nós, né? Sobretudo para a nossa congregação. Interessante, meus irmãos, que eu consigo perceber nas orações que são feitas, nos testemunhos que são dados, né? Nas introduções que são dadas lá nos cultos, no ministério de louvor, enfim, por toda a igreja a gente vê rastros, a gente percebe traços da influência da mensagem do Apocalipse. Que coisa preciosa, amados irmãos. Faltava apenas o livro do Apocalipse para nós encerrarmos a exposição, né, do Novo Testamento. E o Senhor está nos dando a graça, né, de no seminário, nas expositivas e em breve na escola dominical a gente passar também pelo livro do Apocalipse com êxito, em nome do Senhor Jesus. E aí depois nós voltamos novamente lá em Mateus e vamos começar a jornada toda de novo em nome do Senhor Jesus. Jornada que dura desde o ano de 2007. Desde o ano 2007, né? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, eu quero orar com você. Temos uma grande tarefa hoje pela frente, porque eu pretendo dar a 5ª sessão paralela, brevemente, e a 6ª sessão paralela hoje ainda, para que fique apenas para a semana que vem a última sessão, a 7ª sessão, a última sessão paralela em que nós vamos abordar. Vamos orar? Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por tua bondade e misericórdia, por teu amor derramado em nossos corações. Bendito seja o teu nome. Na noite desse dia, suplicamos uma vez mais que teu Espírito Santo nos capacite e ordene sobre nós a tua bênção, a bênção da palavra revelada ao nosso coração. Abençoa, Deus, aqueles que têm caminhado aí com frequência, aqueles que vez por outra passam, ó Deus, pelo seminário, e aqueles, ó Deus, aos quais esse seminário vai chegar. Essa é a nossa fé, essa é a nossa intenção, de que, de alguma forma, ó Deus, esse seminário venha contribuir para o crescimento, ó Deus, do conhecimento da palavra do Senhor. Oramos com gratidão ao Senhor pela oportunidade que temos, ó Deus querido, e a instrumentalização do teu Espírito Santo sobre nós. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então vamos lá, que a tarefa é grande hoje, né? No nosso seminário de como entender o livro do Apocalipse. Estamos, então, no módulo 5, e nesse módulo 5 nós vamos dar aula 1, aula 2 e aula 3, compreendendo a 5ª sessão paralela e a 6ª sessão paralela, ok? Então vamos lá. Começando o 5º módulo, o penúltimo, né? O antepenúltimo, a partir do capítulo 15, que vai tratar dos 7 flagelos ou das 7 taças da ira de Deus, conforme os capítulos 15 e 16. Nós temos dito que cada sessão paralela, e são 7 sessões, nós temos dito que cada sessão contém ou apresenta uma verdade central, um vértice, um fundamento ou uma fundamentação básica que aponta o eixo desse livro, que é a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Quando nós concluímos a 4ª sessão paralela, falando sobre a Babilônia, no capítulo 14, versos 14 a 16, nós tratamos da segunda vinda, onde apontado também nos evangelhos por Jesus, em que a ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Então, naquele grande dia, os anjos sairão recolhendo os remidos, como se recolhe o trigo para o celeiro, e os ímpios, como palha, serão destruídos. Os ímpios serão destruídos não no sentido de deixar de existir, não no sentido de extinção, mas no sentido de que não serão salvos, serão deixados para o juízo. Bom, até aqui nós já tratamos dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, dos 7 selos, as 7 trombetas, que são os juízos parciais de Deus,
e do levantamento do quarteto do mal. Agora, na quinta sessão, nós veremos os 7 flagelos ou as 7 taças da ira de Deus. É bom a gente lembrar desse detalhe, irmãos, que a palavra flagelos aqui também significa taças, né? Também existe a tradução grega, né? Também indica a tradução como taças da ira de Deus, e são os vasilhames, as taças. A palavra é a mesma utilizada para aqueles vasilhames que recolhem as orações dos santos, de modo que a gente entende que essas taças que agora serão derramadas, esses flagelos que agora serão infligidos, né, são o conteúdo deles é a oração dos santos, que agora é respondida por Deus em forma de flagelo sobre aqueles que perseguiram a igreja, sobre os inimigos de Deus, sobre os inimigos de Cristo. Bom, o capítulo 15, no verso 1, inicia-se assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera do Cordeiro. Há uma grande semelhança entre as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, ou 7 flagelos da ira de Deus. Porém, há um grande diferencial. Nas 7 trombetas, o juízo era misturado com misericórdia. Ainda havia misericórdia quando Deus pronunciava os seus juízos. Porém, aqui nas 7 taças da ira de Deus, a cólera de Deus é consumada. Aqui não tem mais o juízo misturado com misericórdia. Portanto, o capítulo 15 é bem sucinto, é bem direto, é bem objetivo, não há nenhum atalho, é bem direto o derramamento dos flagelos sobre a humanidade. As 7 taças alcançam, portanto, os mesmos horizontes alcançados pelas 7 trombetas. As 7 taças são derramadas sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios, sobre os astros e, finalmente, sobre os homens. Porém, agora essa ira é plena, é a cólera consumada. Chegou o grande dia do juízo. Não há mais oportunidade. A porta da graça foi fechada. A porta da arca, lembrando-nos dos tempos de Noé, a porta da arca foi fechada. A porta da festa das bodas foi fechada, foi encerrada. Agora não há mais tempo oportuno para o arrependimento. É por isso que se estabelece essa expressão: pois com estes se consumou a cólera de Deus. Meus amados irmãos, Deus tem alertado, tem avisado, como aconteceu nos dias de Noé. Noé foi pregador da justiça e pregou durante 120 anos, período em que se construiu a arca. E ninguém deu atenção. As pessoas tocaram a vida, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que o dilúvio chegou. Jesus, em seu sermão profético em Mateus 24, alerta que os dias que precedem a sua segunda vinda, a sua gloriosa vinda, a sua poderosa vinda, vão ser como nos dias de Noé. Os homens vão tocar a sua vida, seguir o curso da vida, tocando a sua agenda, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, uma expressão comum hoje em dia, vida que segue, normalmente, até o dia em que Jesus voltar. Aí não tem mais chance, não há mais possibilidade de arrependimento. É por isso que João vai descrever essa cena do juízo final. Mas ele começa mostrando a situação dos remidos. Ele começa não com os ímpios, porque os ímpios estão lá se mordendo as suas línguas de raiva, estão irados e blasfemando contra Deus. Mas João começa com os remidos na glória. Ele começa com o cântico de Moisés e do Cordeiro. Apocalipse 15, 3 e 4, você conhece a canção. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça
se fizeram manifestos. Então, Deus envia os flagelos. O primeiro flagelo vai cair como as taças, né, da ira de Deus sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios, sobre os aços. Então vem o flagelo de Deus sobre os homens. Note no capítulo 16, no verso 11, se você tem sua Bíblia, leia comigo. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Você vai perceber então que essa geração que vai enfrentar o juízo de Deus, sem misericórdia, o juízo implacável de Deus, não aproveitou o tempo da visitação, não aproveitou o tempo da sua oportunidade, vai enfrentar todos os dramas, todos os aspectos angustiantes do juízo de Deus, da aflição que virá, e não se arrependerão das suas obras. Uma geração impenitente. Irmãos, que coisa, que mensagem. É por isso que às vezes a gente se pergunta, não é? Será que os homens não têm medo da ira vindoura? Será que os homens não têm medo do fim dos tempos? E isso, meus irmãos, está muito presente nesta geração. Eu tenho ouvido um testemunho de algumas das nossas irmãs aí da igreja que trabalham, né, com menores infratores. E às vezes elas perguntam para um ou outro: você não tem medo dessa vida? Você não tem medo do amanhã? Será que você não tem medo de morrer? A resposta deles é simples: se eu morrer, amanhã faz 2 dias. Ou seja, não tem esperança, não tem perspectiva de futuro, não tem temor do futuro, nem do juízo. Possivelmente não tem nem conhecimento do juízo vindouro de Deus. Alguns ainda dizem, né, eu me acerto com Deus, como se depois da morte houvesse alguma possibilidade de arrependimento, e não há. Então nós vemos aqui que, a despeito de todo o castigo, de todo o juízo sem misericórdia de Deus, as taças sendo derramadas uma após outra, numa sequência dramática, e ao invés dos homens se arrependerem, eles estão mordendo-se de raiva, blasfemando contra o Deus do céu. Então esta geração impenitente merece o juízo de Deus. Esse período Jesus chamou de a grande tribulação. É o pouco tempo de Satanás, é o tempo da ação do anticristo, é o tempo da apostasia. O Senhor diz que nesse momento seria de tanta angústia, de tanta dor e sofrimento, que esses dias foram abreviados por amor aos eleitos. Porque se fosse possível, até os eleitos se corromperiam, até os eleitos, né? Um tempo de grande angústia. E aqui há uma verdade espiritual, meus irmãos. Os eleitos de Deus nunca vão apostatar, nunca vão adorar o dragão, nunca vão se render à besta que sobe do mar, o anticristo. Eles serão preservados, nós seremos preservados. Mas serão dias de angústia como nunca houve na terra e jamais haverá novamente. Então esse vai ser o dia em que a cólera de Deus será consumada, porque os homens, a despeito de terem ouvido a voz de Deus, não atenderam o seu chamado. Então vemos que no capítulo 15 e 16, os 7 flagelos vão desembocar, assim como nas outras sessões anteriores, nas outras sessões paralelas anteriores, na mesma verdade central, que é: Jesus Cristo voltará para julgar as nações. Ele voltará não como um advogado, mas como juiz. Não voltará como um instrumento do pastor que pastoreia as ovelhas, não com cajado, mas com cetro de ferro. Ele voltará não oferecendo graça salvadora, ele voltará exercendo julgamento sobre aqueles que recusaram a sua graça. Eu chamo sua atenção para um ponto muito importante. É importante você guardar essa mensagem. O homem vai ser condenado não sobretudo pelos seus pecados, mas pela graça que rejeitou,
pela oferta da graça que rejeitou. A graça de Deus tem sido oferecida dia após dia, mês após mês, ano após ano, década, século, milênio após milênio. Entretanto, haverá um dia, se você fechar a porta da graça, recusar a oferta da salvação, você estará lavrando a sua própria condenação. Deus providenciou para nós uma forma de escaparmos da condenação final. Ele oferece a nós livremente o seu perdão, a sua graça. Se você, entretanto, recusar receber esse presente da vida eterna, a graça salvadora, quando aquele dia chegar, o dia da cólera de Deus, da consumação da ira de Deus, nesse dia não haverá mais oportunidade de salvação, não haverá mais oportunidade de perdão, não haverá segunda chance, a porta estará fechada, a condenação estará lavrada. Então cessa por completo qualquer oportunidade de salvação. Essas são as 7 taças da ira de Deus. Perceba o fato de que a cena da segunda vinda está claramente posta aqui. Leia comigo Apocalipse 16, 20 e 21. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Essa é uma linguagem dramática do que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. O apóstolo Pedro foi quem descreve com melhor exatidão em sua segunda carta, no capítulo 3, esta cena, quando disse que os céus incendiados e abrasados, os elementos se derreterão, a terra e o que tem sobre ela será consumido pelo fogo. É como se o universo inteiro estivesse ardendo em chamas, como se o teto do universo estivesse desmoronando. É como se todas as obras que os homens construíram sobre a terra, os palácios, os grandes monumentos, os prédios, tudo está ardendo em chamas. O próprio sol está fustigando os homens com o seu calor. Este mundo que você vê será destruído pelo fogo. Os ímpios terão que enfrentar esta cena de horror. Chegou o grande dia da cólera de Deus, o grande dia da consumação da sua ira. Entretanto, para nós, os salvos, para aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que estão cantando no céu, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão, e aqui todas as nações nós entendemos como todos os salvos de todos os povos, nações, raças, tribos, línguas, todos virão e te adorarão, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Nesse glorioso dia, a igreja remida e lavada no sangue do Cordeiro estará exaltando o Deus Todo-Poderoso pela sua justiça, pelos seus atos de justiça. Os ímpios estarão completamente desamparados. É o tempo de enfrentar a ira do Cordeiro de Deus, o juízo final e sua condenação inexorável. Meus irmãos, então, na nossa segunda aula, dando início à nossa sexta sessão paralela, que vai dos capítulos 17 ao 19. Perdoe a correria, mas porque de fato ainda temos muito material hoje para esgotar esse assunto, hoje ainda, e quem sabe semana que vem nós conseguimos encerrar o nosso seminário. Aqui você vai ver a queda do quarteto do mal. Assim como nós vimos nos capítulos 12, 13 e 14, o levantamento do quarteto do mal, o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Nessa sessão, nós vamos ver a queda desse quarteto do mal em ordem inversa. Cai a Babilônia, cai o anticristo, é lançado no lago do fogo, assim como o falso profeta, e depois, na próxima sessão, no capítulo 20, nós vamos ver o dragão finalmente sendo totalmente derrotado e lançado no lago do fogo. Mas cai a grande Babilônia, nos capítulos 17 e 18. E no capítulo 19 nós temos talvez a cena mais eloquente no Apocalipse,
a mais clara no Apocalipse da segunda vinda de Cristo, com a queda e a condenação do anticristo e do falso profeta, que são então jogados no lago do fogo. A primeira cena, capítulo 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O que você vai notar aqui nesta imagem é que a grande Babilônia também é chamada de grande meretriz ou grande prostituta. Quero lembrar você que o diabo, ele é um famigerado imitador. Ele tentou imitar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa espécie de trindade satânica, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Ele tentou imitar o selo de Deus colocado sobre a igreja, sobre os remidos, que é o Espírito Santo, colocando um selo sobre os seus também eleitos, sobre os seus, criando a marca da besta. Ele tentou imitar a encarnação de Cristo com uma espécie de encarnação, de símile, ou de uma encarnação do anticristo, uma hibridização aí, de um ser, meio humano, meio diabólico, o anticristo. Ele tentou imitar a Deus quando Deus deu a Jesus, seu Filho, todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, dando o seu poder, sua autoridade, seu trono ao anticristo. Ele tentou imitar a morte e a ressurreição de Cristo num simulacro também aí de morte e ressurreição, porque ele vai receber uma ferida de morte, vai ficar como morto, então num sinal ali, portentoso, ele vai como que ressuscitar e enganar as nações. Enfim, agora, finalmente ele vai tentar imitar a igreja. Como o Senhor Jesus tem uma noiva santa, pura, imaculada, a esposa do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus. Como Jesus tem a igreja, ele vai tentar imitar, tendo também uma prostituta, uma meretriz. Isso faz referência a uma falsa igreja, a grande Babilônia. Note que essa grande meretriz vai ser uma espécie também, além de outras coisas que vamos ver, uma igreja prostituída, uma igreja apóstata, a igreja que vai ludibriar com seus enganos, com sua sedução, sua prostituição, mas ao mesmo tempo, essa igreja prostituta, meretriz, que vai conduzir as nações com seus encantos, suas ofertas, suas falsas doutrinas, seus falsos mestres, suas falsas crenças, seus falsos profetas, seu falso Cristo e seu falso evangelho. Esta igreja prostituída também vai se embebedar com o sangue dos santos. O texto diz que ela vai ficar bêbada, não de vinho, mas com o sangue dos mártires que ela colherá. Porque essa mesma igreja que seduziu as nações com suas falsas doutrinas, vai também perseguir de forma implacável a santa igreja noiva do Cordeiro. Essa grande meretriz é que vai enfrentar agora o juízo de Deus. Ela vai estar, então, sofrendo as penalidades do juízo divino. Quando você chega no capítulo 18, há uma descrição muito interessante. São vozes que vão ecoar. Aqui, a grande meretriz é também representada como o comércio e a política prostituídos. Nós vamos sempre perceber isso, irmãos. O poder religioso, o poder econômico, o poder político vão estar se alinhando, vão estar se unindo com uma grande conspiração contra Cristo e sua igreja. Então nós temos as 4 vozes. A primeira voz é a voz de condenação, Apocalipse 18, versos 1 a 3. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com voz potente, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então o que nós vamos perceber é uma voz de condenação. A grande Babilônia caiu. Esse sistema religioso
econômico, político, filosófico, constituído de opressão, de engano, de mentira, de perseguição, vai ruir, vai entrar em colapso, vai enfrentar o juízo de Deus. Note que a Grande de Babilônia não é uma pessoa, mas um sistema. Um sistema não é essa ou aquela igreja, é um sistema religioso. Não é esta ou aquela nação, é um sistema econômico. Não é esse ou aquele governante, é um sistema político. É todo esse sistema posto no maligno. E o mundo jaz no maligno. Esse sistema que está enfrentando esse colapso na sua condenação. A primeira voz, a voz de condenação. A segunda voz, versos 4 a 8, é a voz da separação. Apocalipse 18, 4 a 8, ouvi outra voz no céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como ela também retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Meus irmãos, duas coisas interessantes. A primeira delas é que essa falsa segurança que o mundo oferece, essa soberba do mundo, essa concupiscência do mundo, esse desejo desenfreado do mundo, vai ser devolvido na forma de juízo em dobro sobre esse sistema. A outra coisa a se notar é que essa história da Babilônia começa lá em Gênesis, no capítulo 10 e no capítulo 11. É a história de Nimrod, você se lembra dele, que é um homem famoso em seu século, fundador de cidades-estados. Fundou Babilônia e a cidade de Nínive. É exatamente a cidade chamada Babel, que vai construir uma torre com a pretensão de chegar até os céus, porque os homens querem tornar célebres os seus nomes no mundo. Eles querem notoriedade, eles querem segurança e por isso não querem cumprir o projeto de Deus, que é povoar a terra. Eles querem se ajuntar para serem poderosos e, portanto, eles constroem uma espécie de torre, um zigurate, que era um monumento religioso, um portal dos deuses, para que dessa maneira os deuses descessem até os homens e eles tivessem, então, a aprovação desses deuses. Mas o que sobe não é a torre. O que sobe até Deus são os pecados dos homens, a rebeldia humana. E quem desce também não são os deuses. Quem desce é o próprio Deus para julgar esses povos e confundir as línguas e dispersá-los por toda a face da terra. Pois bem, essa Babilônia é mais do que uma geografia, é mais do que um mapa, é mais do que um local, é mais do que uma cidade, é um sistema que vai crescendo, 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 vai se tornar a grande Babilônia de Nabucodonosor, a terra da opressão, da escravidão, e vai desembocar aqui, na grande Babilônia moderna, com seus pecados sofisticados, sua luxúria elevada à enésima potência e sua violência descontrolada. Queridos irmãos, a mensagem de Deus para mim e para você é: sai dela, povo meu. Sai dessa cidade, sai desse sistema, saia dessa orquestração de religião prostituída, saia dessa economia prostituída, não coloque o seu coração nessa economia prostituída, nem tampouco no poder político prostituído. Não confie, não se entregue, não celebre essa cidade dos homens, a cidade da opressão, a cidade maligna. Sai dela, porque todo esse sistema religioso, político, econômico está contra Cristo, está contra Deus e contra o povo de Deus, contra a igreja. Não se iluda.
Não se iluda. Na primeira oportunidade, a cidade dos homens se volta contra a noiva do Cordeiro. Na primeira oportunidade, a política dos homens se volta contra a noiva do Cordeiro. Na primeira oportunidade, a economia dos homens se volta contra o povo de Deus, a noiva do Cordeiro. A única maneira de você se manter seguro é fugir da Babilônia. Em terceiro lugar, vemos a voz de lamento, Apocalipse 18, verso 9 e também o verso 11. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Você vai perceber então que os moradores da terra, e agora também os reis, e também os mercadores, todos eles vão chorar. Mas por que eles vão chorar? Porque esse sistema econômico draconiano, de concentração de poder, seja econômico ou político, está em oposição ao projeto de Deus. Irmãos, pecado dá lucro. O maior medo das celebridades dos nossos dias é ser cancelado nas redes, porque o pecado dá lucro. Eu, às vezes, fico olhando a inocência do povo de Deus, né? Eu vou usar a palavra inocência. Quando, por exemplo, tem alguma marca famosa aí que celebra uma forma de pecado, né? Que é contra os valores dos cristãos, né? Nós fazemos uma espécie de publicidade indireta quando nós tentamos, de alguma forma, reclamar da marca. Você sabia que até os nossos reclames geram publicidade, mesmo que uma publicidade indireta, gera uma publicidade, gera muito dinheiro para essas pessoas? É por isso que você vê as celebridades hoje aí fazendo coisas de outro mundo, se expondo cada vez de forma mais degradante, vergonhosa, vexatória, né? E não estão nem aí porque entra muito dinheiro. Uma dita celebridade vai lá, faz uma besteira qualquer, né? E aí é notícia em todas as revistas eletrônicas, é notícias em todos os blogs e tal. Isso gera muito dinheiro. O pecado dá lucro. Então, por que eles vão chorar? Porque esse sistema de concentração de poder que está em oposição ao projeto de Deus, tanto político, quanto econômico, quanto religioso, ele vai ruir. Vamos olhar, né? O que nós notamos no século XX, meus irmãos? Um século marcado pelo crescimento, né? Ou pelo surgimento de grandes sistemas políticos, né? De controle social, né? Então, nós percebemos a ascensão no século XX de grandes ditaduras, de grandes ditadores. A ascensão do nazismo, do comunismo, do fascismo. Sistemas truculentos, controladores, totalitários, onde aquele que está no poder quer encabrestar a consciência das pessoas, quer dominar as pessoas pela força ou pelo viés do martírio. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o nazismo e o fascismo no século XX. O que foi o comunismo, que abarcou de 1917 até a sua derrubada, de certa forma, não é? Na queda do Muro de Berlim em 1989, o que foi esse sistema, o comunismo, que abarcou 1/3 da humanidade, patrocinando a maior quantidade de tortura, martírio, prisão e opressão no mundo inteiro, em nome da ausência de classes, em nome da distribuição de renda, em nome da humanização do sistema econômico. Foi o sistema mais opressor que a história já testemunhou. Ao mesmo tempo, as Escrituras proíbem aquele tipo de riqueza concentradora, onde os homens, como diz Isaías, se assentam como os únicos senhores da terra, juntando casa a casa, para que a riqueza toda se concentre nas mãos de poucos. E a vasta maioria entre num processo de miséria e opressão.
todo esse sistema econômico, político, religioso, todo esse sistema está caindo. Deus é o Deus de justiça. Ele vai julgar as nações, ele vai julgar os sistemas, ele vai julgar toda essa conjuntura econômica, política e religiosa. Aqui, com a queda da Grande Babilônia, você está vendo os lamentos. Mas como termina isso? Termina a partir do verso 20, na voz da celebração. Apocalipse 18, 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. O que se percebe então é que há uma alegria dos remidos de Deus, uma exultação sobre essa grande meretriz, sobre a grande Babilônia, que se embebedou com o sangue dos santos, que foram mortos sobre a terra, dos santos que foram oprimidos sobre a terra, dos santos que foram massacrados sobre a terra, e essa grande Babilônia está reduzida a nada. Veja o versículo 22. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Cessou, acabou. É uma descrição gráfica de Deus dizendo: acabou, acabou, cessou esse sistema. É por isso que João diz: então vi novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O sistema do mundo, a cidade dos homens, é de opressão, é de injustiça, e esse sistema entrará em colapso quando Jesus voltar em glória e majestade. Então, meus irmãos, vamos para a nossa terceira parte, a terceira aula, dando sequência e encerramento à sexta sessão paralela, dos capítulos 17 a 19, e eu chamo a sua atenção aqui para o capítulo 19. O capítulo 19 é exatamente a descrição do júbilo no céu. Veja comigo dos versículos 1 a 3. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E ainda está escrito, nos versos 6 e 7, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Em outras palavras, na mesma medida em que o mundo está sendo julgado e condenado, há uma alegria indizível, porque a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, está vestida de linho finíssimo, está entrando na glória, está recebendo as bem-aventuranças eternas. Essa sessão paralela, a sexta sessão, vai terminar com a cena mais gráfica, mais eloquente da segunda vinda de Cristo. Em cada sessão, a mesma verdade central é destacada. A segunda vinda de Cristo e o juízo final são enfatizados. Mas na medida em que as sessões vão avançando, esta realidade da segunda vinda de Cristo vai se tornando mais clara, mais vívida, mais eloquente, mais cheia de cor, mais cheia de tons, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o capítulo 19, dos versos 11 a 21, nós temos a descrição mais vívida, mais bela e mais forte daquilo que se chama a segunda vinda de Cristo. No verso 11, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça. Irmãos, nenhum outro personagem da história poderia receber esses adjetivos, esses predicados, essas atribuições. Jesus é fiel, ele é verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. Apocalipse capítulo 19, verso 12,
Diz assim: os seus olhos são como chama de fogo, são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, você se lembra, que ele é aquele que tem os cabelos brancos como a neve, que tem os pés como bronze polido, é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Então, esse descrito aqui no capítulo 19 é Jesus, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o grande vencedor desta batalha final. Ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. Está escrito ainda no versículo 13 do capítulo 19, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Está com as vestes tintas de sangue porque ele derramou o seu próprio sangue. Diferentemente do anticristo, que vai vir para derramar o sangue de outros. Ele não. Ele veio para derramar o seu próprio sangue em resgate de muitos. Ele veio para derramar o seu sangue em favor do nosso resgate. Está escrito, seu nome se chama Verbo de Deus, e é o que está lá no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No verso 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Note que quando Jesus voltar, ele vai voltar com as miríades dos exércitos celestiais. Mas vem com ele também, sobretudo, os remidos desde Abel, o primeiro santo, né? o primeiro justificado, o primeiro remido a ser morto. O que acontece quando o crente morre, a Bíblia diz que o espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Então, meus irmãos, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Lembra-se de Apocalipse 14, 13? Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Meus irmãos, quando um crente morre, já vimos isso, a alma dele não vai para um purgatório, porque não existe purgatório. Quando um crente morre, a alma dele não fica vagando, buscando reencarnação, porque não existe reencarnação. Quando um crente morre, ele não simplesmente morreu, não acabou, não cessou, porque segue-se o dia do juízo. Segue-se a morte, o dia do juízo. Quando um crente morre, a alma dele não fica dormindo. Nós não cremos na doutrina do sono da alma. Quando o crente morre, sua alma entra imediatamente na glória. Ele vai reinar com Cristo. E quando Cristo retornar, esses que estão lá com ele virão com ele. Os corpos que ficaram na sepultura serão ressuscitados, os mortos serão ressuscitados, os corpos mortos serão ressuscitados primeiro. E os outros, que estiverem vivos, nós os que estiverem vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares e assim viver e morar com Ele para sempre, sempre e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Esses que estão vindo com Ele estão vestidos de vestiduras brancas, santidade, de linho finíssimo, representa a justiça de Cristo. Leia comigo Apocalipse 19, 15 e 16. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nota comigo, note aqui comigo que aquilo que os homens pensam, que será uma grande batalha final no Vale do Armagedon, e vale considerar aqui, irmãos, uma imagem retirada da história, Heródoto traz isso na história, lá no capítulo 16, versículo 12, está registrado no sexto flagelo que as águas do Eufrates secaram, e está registrado na história que no ano de 539 a.C., os persas,
minaram as fortalezas da Babilônia, ou da Grande Babilônia, desviando o curso do rio Eufrates, secando o curso do rio Eufrates, então fazendo com que aquele leito do rio se tornasse então uma linha de ataque, não é? Um ponto vulnerável nas muralhas, porque o rio passava por baixo das muralhas, né? E aí houve a invasão e a queda da Grande Babilônia. Quando nós vemos então essa ideia, a sexta trombeta secando ali o rio Eufrates, né? E se preparando para essa grande guerra, nós entendemos que isso também se trata de um simbolismo. Em primeiro lugar, porque o vale do Armagedon, onde se pretende exercer, né, essa batalha final, executar essa batalha final, é um local pequeno para se comportar todas as nações. Então, entendemos que é uma linguagem figurada. Em segundo lugar, é que essa batalha não se dará com armas convencionais. Não será com armas convencionais. Já vimos também. Essa guerra será vencida pelo Senhor Jesus Cristo. O anticristo será vencido não com armas terrenas, carnais e humanas, mas pelo sopro da boca de Jesus. A única arma utilizada é a espada afiada de 2 gumes que sai da boca do Verbo de Deus, a testemunha fiel e verdadeira. É Jesus quem está usando essa arma para derrotar os seus inimigos. É este o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O resultado dessa luta está lá nos versos 20 e 21. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, o que você nota nessa sessão é que já caiu a Grande Babilônia e aqui agora o falso profeta, o anticristo, estão sendo lançados no lago do fogo. Na próxima sessão, no capítulo 20, versículo 10, o diabo, o grande sedutor deles, vai ser lançado dentro do lago do fogo. A Grande Babilônia não foi lançada no lago do fogo porque ela é um sistema, então ela caiu. Mas o anticristo, o falso profeta e o diabo são personalidades. Então o diabo, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago do fogo. Isso significa que o diabo não manda nem no inferno. Ele não é rei. Tem uma expressão aí, né? Que ele disse que, alguém disse, né, que o diabo prefere ser rei no inferno do que ser servo no céu. Pois aí está. Ele não é rei nem no inferno. Ele vai ser condenado no lago de fogo. Ele não é dono da chave do abismo. Essa chave foi entregue a ele por um tempo determinado, por um curto período de tempo. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus Cristo. Então, fechando, né, a sexta sessão paralela, Jesus Cristo tem a vitória completa, cabal e final. Os inimigos não podem se levantar contra ele, nem prevalecer sobre ele. O que afirmamos lá no começo, nos capítulos 4 e 5, é que quem está sentado no trono é Jesus. Quem tem o livro da história em suas mãos é o Cordeiro, é Jesus. Deus está sentado no trono. Jesus está à direita de Deus, o Cordeiro que venceu para tomar o livro e abrir os selos. É Jesus quem está dando rumo, quem está dando norte, quem está dando sentido e significado à história. Nós chegamos à conclusão dessa sessão mostrando que os inimigos de Deus estão debaixo de seus pés. E eles serão lançados no lago de fogo, tanto o anticristo quanto o falso profeta. Mas nós seguimos aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que saiu vencendo e para vencer. Se você está ao lado de Cristo, você é mais que vencedor. Porém, se você ainda não se rendeu a Cristo, tenha cuidado, porque o juízo virá e não tardará. Não haverá esperanças, a não ser que você se renda ao Senhor Jesus Cristo hoje.
receba o selo do Espírito Santo e tenha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Que o Senhor nos abençoe, que essa mensagem fique aí, né, viva em nossos corações, e que você replique essa mensagem. Fale do amor de Deus, mas fale também do juízo de Deus. Fale que Deus é amor, esperança, mas diga também que Deus é juízo, é vingança contra aqueles que desprezam a sua santa lei. Que o Senhor guarde o nosso coração e nos abençoe. Deixa eu orar com você. Onde você está, por favor, feche seus olhos, se possível, e ore comigo. Amado Deus, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor por essa tarefa cumprida até aqui. Deus, tem sido um tempo assim tão precioso para nós, de renovação do entendimento, de renovação da mente, de renovação do nosso coração e da nossa fé. Que esses princípios estejam estabelecidos, ó Deus, e a certeza da nossa salvação esteja manifesta por meio da paz que excede todo o entendimento, e que nós tenhamos e sejamos agraciados pelo Senhor, ó Deus querido, de sermos encontrados. Nosso nome será achado escrito no livro da vida do Cordeiro. Ó Pai querido, se essa pessoa, ó Deus, que está participando deste seminário, dessas breves lições, ainda não tem a convicção, a certeza de sua salvação, dá hoje, Pai querido, nesse momento, nesta hora, ó Pai querido, a sensibilidade a esse coração para entender que essa dádiva vem do Senhor, que esse presente da graça pertence e vem do Senhor, que nós não temos mérito algum em nós mesmos para merecermos a graça salvadora, mas isso é bondade da tua parte. Então, Pai querido, nesse momento, toca o coração deste homem e desta mulher que está assistindo a Deus ou está ouvindo, que eles possam, Pai querido, ter um encontro com o Deus Criador, um encontro com o Deus Redentor, um encontro com o Deus Salvador. Livra o Senhor da ira vindoura, da ira do juízo. É a nossa oração. Gratos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, então, uma boa noite, que o Senhor nos abençoe. Até amanhã no culto de oração online, né? Às 20 horas. Forte abraço.